de pureza se levantar no meio dos jovens, Senhor, no meio dos adultos, no meio da tua igreja. Nós queremos ter mãos limpas, um coração puro. Ó Deus, nós queremos isso. Queremos ter um coração concentrado para Ti. Nós te pedimos que o Senhor remova todos os pensamentos equivocados a respeito desses assuntos da nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Você sabia que existe uma diferença entre ser limpo e entre ser puro? Quantos sabiam que existe uma diferença? Parece que é a mesma coisa, né? Limpo e puro. Nós podemos ter um suco de laranja com muita água limpa e um pouco de laranja. Está limpo, mas não é um suco puro de laranja. É uma laranjada, como dizem, né? Tem a água mineral, você pinga um pouquinho de laranja, tem o gosto de laranja, mas não é laranja pura. Tem alguma coisa adulterando a bebida. É a água, mesmo que não seja algo impuro e que vai causar mal. E existe o suco de laranja concentrado, que não tem água, não tem nada adicionado, só laranja. Então a diferença entre limpo e puro é que o limpo, ele pode ser limpo, mas não tem um coração concentrado para Deus. Ou seja, você é lavado no sangue, você é convertido, você tem o Espírito Santo, você foi limpo pelo Senhor, mas talvez o seu coração ainda não seja concentrado nele. Não seja, sabe, o seu coração não tem só Deus. Tem outras substâncias adicionadas. E o que ele quer é não só limpeza, mas um coração puro, onde só Ele seja o dono do seu coração. Esse assunto de pureza tem tudo a ver com o nosso coração ser só dele, ok? E a Isa vai estar falando com vocês um pouquinho sobre esse assunto bem divertido e polêmico. Bom dia, gente. Bom dia. Sei que está todo mundo um pouquinho cansado, muitas provas, muita correria, muita diversão, mas eu queria orar para que essa palavra gerasse fruto nos nossos corações. Amém? Amém. Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por tudo que você já tem feito até aqui. Amém, Jesus. Eu te agradeço por todas as palavras, tudo que você já tem liberado nesse lugar. Mas eu peço por mais. Eu peço por mais revelação. Eu peço por um aprofundar sobre o que é santidade, sobre pureza de coração, para que se levante uma geração que mantenha os olhos fixos em você. Amém, Jesus. Que levanta um movimento de pureza e santidade nesse país, nesse estado que é tão imoral. Que levantemos uma bandeira de santidade, que enxerguemos a beleza da sua santidade, que possamos exalar isso onde nós formos. É isso que eu peço por cada jovem aqui, por cada adolescente, para que o Senhor penetre essa palavra no coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Então, para começar, eu quero começar com uma pergunta. Qual é o tempo que vocês estão vivendo? Davizinho é bom demais, né? Qual é o tempo que você está vivendo em Deus? O que você acha que você precisa viver? Não precisa responder, só uma pergunta reflexiva, para vocês pensarem. E eu queria começar lendo um texto, vocês não precisam abrir, mas eu vou ler aqui, que é 1 Coríntios 29 ao 35. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher viam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. Pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, ou seja, quem é solteiro, trate de se ocupar das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar sua mulher. E fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem
se ocupam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. E eu quero frisar esse versículo 32. Quem não é casado, ou seja, os solteiros, cuidam das coisas do Senhor. Ontem à noite, quando eu estava meditando nisso, e o tempo que a gente está vivendo enquanto solteiros, enquanto jovens, me veio muito forte outra passagem de Cantares, que o noivo está falando para a noiva, para ela pôr ele como um selo sobre o seu coração e sobre o seu braço. Coração fala das nossas emoções, braço fala da nossa força. Então eu sinto que o Senhor quer que entreguemos a Ele todas as nossas emoções e toda a nossa força, tudo que nós possamos fazer e sentir nesses dias seja Ele. Que Ele seja o centro das nossas vidas. Como o Michel falou no início, tem como sermos limpos, mas não sermos puros, concentrados nele. E eu sinto que Deus quer que nós sejamos concentrados nele. Porque antes do casamento, antes de a gente entrar numa família, constituir uma família, de sermos um, nós precisamos focar nele e entender quem nós somos, qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, para que nós entremos com um propósito no casamento também. Então, ele está pedindo para nós pormos ele como um selo sobre o nosso coração e sobre o nosso braço. E ele designou esse tempo para nós fazermos isso. Eu sinto que é um tempo propício de Deus esses dias. É um tempo propício para nós nos aprofundarmos nele. Em Cantares fala de uma passagem também que o noivo está chamando a noiva para sair da caverna, porque ele quer ver o rosto dela, porque é tempo de primavera. E o inverno já passou e a primavera chegou. E eu sinto que nós estamos nesse tempo. É um tempo propício em que o noivo está chamando a gente para passear no campo, para vermos a beleza dele, para nos apaixonarmos por ele. Porque Jesus é um noivo e ele é apaixonante. E ele está nos convidando. Os meninos também, eu sei que é meio estranho falar isso. Jesus é um noivo, ele está chamando você para se apaixonar por ele, mas é verdade isso. E ele é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Eu falo, talvez eu sempre repito isso porque é verdade. Eu me sinto muito agraciada por Deus para falar sobre esse assunto, porque talvez eu seja a pessoa mais improvável para vocês para falar sobre esse assunto. Mas como o Michel também falou ontem, Deus usa os improváveis, ainda bem, né? Porque senão eu não estaria aqui, com certeza não. Então, eu abençoo a vida de vocês para vocês desprezarem todas as coisas que não têm a ver com o amor dele, com o tempo que vocês estão vivendo nesses dias. Porque nessa passagem de Cantares, ela fala que... deixa eu abrir lá, no finalzinho. Precisa abrir não, gente. Deixa eu abrir. Fala assim. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Então, eu abençoo vocês para desprezarem todas as coisas que o mundo está oferecendo a vocês nesses dias, que não tem a ver com o amor dele. Porque eu creio numa geração totalmente radical e queimando de amor por Jesus. E nós vamos viver essa realidade quando nós encontrarmos com Ele somente. Então, existe um tempo na nossa vida, um tempo que deve ser totalmente focado em Jesus, focado em conhecê-lo, focado em torná-lo conhecido. Repito, o que o Michel falou ontem, não somos contra o casamento. Não estamos aqui pregando movimento celibatário, nada disso. Nós acreditamos no casamento, mas no momento certo. Então, eu vejo aqui muitas pessoas jovens, muitas meninas adolescentes. E eu tive uma adolescência muito emocionalmente conturbada e muitos relacionamentos, e isso não fez bem para minha alma. Eu fiquei esperando de pessoas, de meninos e de outras coisas, não só de relacionamento, mas de entretenimento e tantas outras coisas, o que minha alma queria, realmente, ela nunca se satisfazia. Como eu falei ontem do potinho, né? Que enche o nosso coração e depois esvazia, a gente fica com aquele vazio na nossa alma e nunca é preenchido.
Em Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então, por isso, nós sempre estamos com esse vazio na nossa alma. Nós sempre estamos com esse sentimento de que falta algo. Mas esse algo que falta, nós não vamos conseguir em outras coisas a não ser em Jesus. E quando eu descobri isso, gente, isso libertou minha vida. Amém. Agora eu conheço o caminho. Isso não nos priva de a gente sentir carência, isso não nos priva de passar por momentos ruins, ou de falhar, ou de desfocar, mas isso nos ensina o caminho. Todas as vezes que vocês estiverem se sentindo assim, se sentindo carente, nesse momento que nós estamos solteiros e estamos cuidando em como agradar o Senhor, corram para Ele. Nada, nenhum seriado, nada, cinema, nada, namorado, nada, pode satisfazer a alma de vocês. Então, eu queria falar algo um pouco prático, não vou tanto para a palavra dessa introdução, mas queria falar, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Todos acreditam nisso, ou tem gente que acha que tem gente que acha que é só espírito e alma, mas eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito. A palavra é tricotômicos, esse nome estranho, corpo, alma e espírito. E quando você vai, eu quero deixar dicas práticas de como vocês criarem um padrão para se relacionarem, porque eu não tinha um padrão, e meu pai Michel me ajudou a ter um padrão. Então, eu queria ensinar para vocês isso. A primeira coisa para você pensar em ter um relacionamento com alguém é ver o espírito. Vocês já descobriram a missão de vocês, meninos? Vocês já descobriram a missão de vocês? Aquilo que o Pai designou, porque o Pai designou cada um para uma determinada coisa. Vocês já descobriram isso? Vocês já descobriram a identidade mesmo de vocês, de filhos, de sacerdotes? Vocês já exercem o sacerdócio de vocês? Sacerdócio é se relacionar com Deus. Michel vai falar um pouco mais sobre isso, vai ensinar mais sobre isso. Então, nós primeiro precisamos nos focar nisso, descobrir a nossa missão, nosso chamado, aquilo que Deus designou a gente. Mulheres, vocês já descobriram a identidade de vocês? Do quanto vocês são preciosas para Ele? Vocês já ouviram Ele cantar para vocês? Ele canta para a gente. Vocês já ouviram quanto Ele ama vocês? Vocês já descobriram aquilo que queima no coração de vocês? Porque eu não acredito que a mulher ela tenha uma missão. Ela se submete a uma missão. Mas a mulher ela tem uma identidade. Então, por exemplo, se um rapaz aqui tem um chamado para ser empresário, e ele vai ser um empresário que vai investir em missões, porque eu acredito em empresários assim, não acredito em empresários que tenham muito dinheiro para gastar consigo mesmo. Então, empresários que vão investir no reino. Mas aí a menina tem um chamado, o coração dela queima para ir para a África. E aí você vê o garotinho bonitinho e tal, né, gatinho, mas a missão e a identidade de vocês está totalmente diferente. E aí vocês se juntam. Ou você vai cobrar que ele vá para a África junto com você o resto da sua vida, e provavelmente ele não vai, porque é o homem que direciona, então o homem tem a missão, você submete a missão dele, ou você vai ficar frustrado o resto da sua vida, querendo ir para a África e nunca cumprindo o chamado de Deus. Deus determinou para você. Então, a primeira coisa para vocês avaliarem um relacionamento é a missão. É o que você tem em Deus. Se você não descobriu isso, gaste a sua juventude, gaste os seus dias se preocupando em como agradar o Senhor. No texto que eu li em Coríntios, quero falar para as meninas, ele fala sobre o corpo e o espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. A nossa vestimenta fala disso. O como a gente se veste, a nossa cultura é uma cultura imoral, mas existe uma cultura do reino. Eu não acredito em cultura, porque eu vou para os Estados Unidos e é uma cultura de um jeito, eu vou para o tal e a cultura é do outro jeito. Então não tem importância, não, existe uma cultura do reino. E eu acredito no movimento de santidade, e isso fala da nossa vestimenta também, como a gente se veste, como a gente se porta, o que a gente fala. Então isso também é espiritual. Como a gente se porta diante da sociedade, o nosso caráter, a nossa pontualidade,
Tudo isso fala também de espiritualidade e refletir santidade na escola, enquanto você obedece seus professores, enquanto você não resmunga na sala de aula, enquanto você obedece seus pais, e você é um bom filho, você respeita eles, você procura em agradar eles, ajudando eles nas tarefas de casa. Tudo isso faz parte de ser uma geração que vai levantar um movimento de pureza e santidade. São coisas práticas. A gente acha que é só ficar, né, no quarto e xalamanaias e... Não, são coisas práticas. Então, que a gente possa buscar encontrar com Ele no secreto, sim, mas que isso influencie a nossa vida no cotidiano. Então, a primeira coisa, para você, voltando ao relacionamento, primeira coisa é ver o espírito. Segunda coisa é a alma. Na alma compreende o quê? Os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades, as suas emoções. Então, construa um relacionamento de amizade. Se você chegou o tempo de você se relacionar com uma pessoa, e aí você... Eu não acredito em namoro, para começar assim, namoro muito longo, como o Michel falou, de 5 anos, não acredito nisso. Eu acredito em você construir uma amizade com a pessoa, porque, gente, o que permanece no casamento é o companheirismo. E eu vejo muito isso na vida do Michel e da Maíra, como eles são companheiros. Então, aquela coisa da carne, naquele fogo, vai passar. Vai passar. Muda depois de casa. Eu não sou casada, mas todo mundo que é casado fala a mesma coisa. Então, o que vai permanecer é o companheirismo. Construa. Como é que você vai casar com uma pessoa que você nem consegue conversar? Você não consegue falar com ela. Que ela está falando do sol e está falando da chuva. Não tem compatibilidade. Impossível. A minha sugestão, nesse quesito de compreender a alma e de você entender quando você já entra num relacionamento para casar, a minha sugestão é a corte. Eu não acho que uma pessoa que namora, por exemplo, há mais de 2 anos, que beija, que ela consegue permanecer só no beijo. O beijo ele já vai indo para outras coisas. Gente, vamos ser sinceros, vamos abrir um espaço da sinceridade aqui entre nós. Vamos abrir um espaço da sinceridade. O beijo, ele leva para outras coisas. Isso não é errado em si, porque o sexo foi construído no casamento e é bênção de Deus. É algo bom, Deus construiu porque é algo bom, mas no casamento. Então, antes do casamento, você começa no beijo, vai começar indo para as outras... O beijo é a porta para ir para outras áreas. Então, eu não estou falando que isso é bíblico e imponho isso a todas as pessoas. Eu acho saudável a gente ter um relacionamento de corte. Quem já ouviu falar no movimento Eu Escolhi Esperar? Vocês já leram, vocês leem sobre os livros, vocês veem os vídeos, procuram ver, porque é muito bom. É muito bom. Eu aprovo. Eu curto. E o último é o corpo. Se você tem atração física, é o último. Só que a gente inverteu a situação. A gente vai pro corpo primeiro, ver se o cara é gatinho, ver se a menina é gatinha. Só que não. A gente inverteu as coisas, cara. A gente vai pro corpo primeiro e não é. Se nós somos filhos de Deus, como diz Paulo em Coríntios, nós andamos em espírito. Nós andamos no espírito. Então nós temos que avaliar primeiro o espírito. Então a nossa ordem é espírito, alma e corpo. Mas o corpo também é importante. A atração física, não se sintam pessoas carnais se vocês não sentirem atração física. Se dá tudo certinho, mas chega no corpo, não rola. Porque como é que você vai casar com uma pessoa que você não tem atração física, né? Aconteceu isso comigo uma vez. Um amigão meu pediu para se relacionar comigo e a gente conversou. Nossa, ele é de Deus, a missão dele, tudo que ele tem, Deus, muito legal. Mas chegou na parte da atração física, eu tava me sentindo super carnal, né? Tipo, eu não sentia atração, era só amizade. E eu ficava, nossa, mas o menino tem isso e aquilo. Não era.
Tanto que ele agora, final do ano, está casando com uma amiga minha. Não era da vontade de Deus. E você... Então, gente, a atração física também é importante, mas não é o essencial. O primordial, o que é primordial? O espírito. O que é primordial? Isso, ó, da vizinha sinistra, eu gostei de você, cara. Mas existem, antes de chegar nisso, antes de chegar no relacionamento, existem outras coisas que nós precisamos avaliar. Se você é muito novo, não comece um relacionamento agora. Ontem uma menina no quarto me questionou, que Michel falou que para no máximo casar em 2 anos. Então se você começar a namorar com 15 anos, você vai casar com 17? Não comece a namorar com 15 anos. É o manto. Fala Deus. Porque se você é muito novo, compreende-se que você não descobriu sua missão ainda, você não descobriu sua identidade ainda. E os meninos, por exemplo, os meninos ainda não são homens, eles não têm independência financeira. Então como que você vai sustentar uma casa se você não tem independência financeira? Não é lógico. Papai e mamãe, tudo errado, entendeu, né? Porque deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, eu acredito que todo homem, antes de casar, precisa sair de casa e viver um tempo aprendendo a como se virar sozinho, a como cozinhar sozinho, a como pagar conta sozinho, porque nós temos... Assim eles vão desistir. Calma, eu vou chegar na mulher, calma. Porque nós temos casas administradas, gente. Nós temos casas administradas por mulheres. Não que isso necessariamente seja ruim, mas é ruim. Somente por mulheres. A mulher que paga conta, tudo, faz tudo, administra o dinheiro, porque a mulher é um pouquinho gastadeira, né? Então pode ser que as contas da sua casa comecem a desandar. E eu acho que é importante, tanto o homem quanto a mulher, participar disso juntos. Não que o homem tem que fazer tudo sozinho, tá, irmão? Não é isso. Mas e também tem a parte das mulheres. Vocês já aprenderam a lavar uma louça? Vocês já aprenderam a lavar roupa? Já aprenderam a cozinhar? Vocês fazem isso quantas vezes por semana? Cozinhar, lavar roupa? Porque é importante, gente, ó. Vamos tentar. Não, aí isso que tá. Isso que é esse o problema. O nosso conceito, na década de 60, se levantou o movimento feminista. E a mulher, inverteram-se os papéis. A mulher começou a ir trabalhar, o homem começou a ficar em casa. Gente, não foi assim que Deus criou. Não sou machista, não estou defendendo que a mulher tem que ser dona de casa, ficar dentro de casa. Cada um tem um papel, uma função, mas não, estou defendendo sim. Toda mulher precisa ser dona de casa. Defendendo no sentido de que toda mulher precisa ser dona de casa. Se você foi chamada para, não sei, ser talvez uma professora, ou professora porque eu sou, né? Então aí eu falo professora, mas se você sente chamada para alguma outra missão médica, a Amandinha não é médica, mas ela, essencialmente, ela é mulher e ela
foi chamada para cuidar do esposo dela. Se ela está casando, compreende-se que ela não quer só cuidar das coisas do Senhor, ela quer cuidar do marido dela. Então, ela precisa cuidar do marido dela. Ela precisa aprender a cozinhar, lavar, e precisa aprender, começar a pesquisar sobre como cuidar de filhos, como nós cuidarmos das nossas crianças, porque o mundo não é bom, o mundo está mal e só tende a piorar. A Maíra é craque nisso, se ela não tivesse pavor de microfone, ela poderia falar um pouco. Então, assim, eu admiro muito a Maíra. Muito. A Maíra, ela é dona de casa. E ela não tem problema nenhum de falar isso. Se vocês quiserem ainda conversar, vocês têm a oportunidade, vocês meninas, de conversarem um pouquinho com uma mulher única da nossa geração. Ela é única, assim. Ela ama o que ela faz. Ela ama ser dona de casa. Ela faz coisas com perfeição. Ela ama cuidar do Beni. Ela procura... O Beni não está tomando açúcar ainda não, né, Michel? Não toma açúcar. Ele só come coisas saudáveis. Então, eles estão preparando o Beni para os últimos dias, porque isso faz parte da preparação dos últimos dias. Vocês já pensaram que nos últimos dias a gente não vai ter cheeseburger? Que talvez a gente vai ser perseguido porque nós não vamos ter cartão de crédito, porque para ter cartão de crédito logo as pessoas vão ter que saber onde a gente está. E se eles souberem onde a gente está, a gente vai ser preso? Vocês já pararam para pensar nisso? Então isso também faz parte de ser mulher e começar a pensar nessas coisas. Então, homens aprenderem a ser homens e mulheres, mulheres. Então, se você tem 14 anos, 15 anos, você ainda está desenvolvendo essas coisas. Vocês não são... Eu ainda não sou direita, assim. Então, eu faço as coisas na minha casa, eu ajudo a minha mãe, mas eu ainda estou aprendendo muita coisa. E eu aprendi muita coisa com a Maíra. Assim, graças a Deus, porque eu era feminista até o último talo. Eu queria trabalhar e pronto, acabou, eu vou pagar minha empregada e que se dane. Então, não é isso. Não é isso. A mulher, ela tem um papel essencial dentro do lar. Eu sei que é difícil para a gente ouvir isso, porque soa meio machista. No mundo que a gente vive hoje, que absurdo a gente falar sobre isso, né? Ai, você está sendo... Não. Se você procurar na Bíblia, todos os exemplos da Bíblia, você vai ver sobre isso. Então, eu queria deixar... Então, primeira coisa, se você é muito novo, não comece a se relacionar. Você não tem condições ainda, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem financeiramente, nem nada espiritualmente, nada, para começar um relacionamento. Não comece a se relacionar, porque, gente, a gente vai evitar a nossa alma ficar se desgastando com coisas que não são para se desgastar nesse tempo. A nossa força, lembra de Cantares? A nossa força, o nosso coração, as nossas emoções têm que estar concentradas nele. Porque ele quer levantar uma geração totalmente radical em amor por ele, totalmente santa, que levanta um movimento de pureza. E eu anseio viver isso junto com vocês. Eu anseio ver essa geração se levantar, em que vai ser totalmente contra os valores do mundo, a gente vai ser estranho para o mundo. Eu anseio ver fanáticos incuráveis do amor dele, fanáticos estranhos, pessoas que vão olhar, nossa, da onde você é? Realmente, eu não sou desse mundo, eu sou uma peregrina aqui. Eu não sou desse mundo. Eu não sou. Vocês não são desse mundo. Vocês não são desse mundo e nossos valores são diferentes. Não deixem que os seus amigos na escola, na faculdade, implantem valores com vocês que não têm a ver com os valores do reino. Nós não fomos chamados para isso, nós não fomos... A luz que há em nós é muito maior do que as trevas que estão ao nosso redor. Amém. E a nossa função é salgar, nós somos o sal da terra. Nossa função é salgar o mundo. Não deixem que os valores desse mundo corrompam a mente de vocês. Porque lembra da mentira do pecado? Não é prazeroso. É uma água com sal no deserto. Então é mentira, não é isso que vai saciar vocês, não é isso que vai fazer vocês felizes. Nós nascemos sim para a felicidade. Deus quer que nós sejamos felizes. Michel falou ontem, a plenitude de alegria. Então eu anseio ver uma geração que falam assim, vamos no cinema, são coisas lícitas, gente, não são pecados. Mas aí a pessoa vai virar e vai falar assim, não, eu me divirto mais orando. Você é estranho, cara. Você se diverte orando. Gente, ficar num lugar de contemplação é muito divertido. Jesus já me levou para vários lugares. Jesus já me levou para um castelo de amor. Jesus já me levou para uma choupana de amor. Jesus já me levou para um parque de diversões.
Jesus me levou para um lago, em que eu mergulhei com ele e encontrei a Atlântida no fundo do mar. É muito divertido, não é uma coisa chata ficar num lugar de contemplação. A gente que é chato e a nossa mente parece que só vira frutífera para coisas ruins, mas há uma restauração da nossa mente em ser para coisas boas. Nós podemos nos divertir, ele é divertido. Acreditem nisso, de uma pessoa que tem se divertido muito com Jesus. E todas as vezes que eu tento substituir isso por prazeres desse mundo, eu fico chata, eu fico estressada com as pessoas que estão ao meu redor. É como se um vazio me acometesse, de repente eu fico igual um The Walking Dead andando assim. Tipo, a vida fica sem sentido, fica sem cores, fica chata. E para finalizar, eu queria deixar algumas sugestões para vocês, práticas, nesse tempo que vocês estão vivendo. Eu sugiro, gente, é uma sugestão, que é algo que Deus falou particularmente comigo. Mas, sobretudo, que você deve guardar é o seu coração. Pensamentos vêm à nossa mente, mas nós decidimos alimentar esses pensamentos. Vou repetir, pensamentos vêm à nossa mente, mas nós decidimos alimentar esses pensamentos. Recentemente, Deus falou comigo para eu fazer um voto de um determinado tempo com Ele. Por isso que eu uso essa aliança aqui no dedo. Eu acho muito legal, enquanto vocês estão nessa idade, fazerem um voto de um determinado tempo, 1 ano, 2 anos, porque isso ajuda a guardar o coração de vocês. É uma sugestão. Porque aí, toda vez que vier algo à sua mente, você lembra, não, eu ainda não estou nesse tempo, eu fiz um voto, e aí é bom você ter algo físico que você possa olhar, falar, não, ainda estou nesse tempo, eu quero conhecer ele, eu quero me dedicar em conhecê-lo, e eu vou continuar. E aí você não alimenta seus pensamentos com coisas desse mundo, com ilusões, com mulher, é muito isso. Quem já viu Amélie Poulain? O Mundo de Amélie Poulain é um filme francês. Ninguém viu, né? Filme francês ninguém vê, só de Hollywood. Ninguém é nerd. É um filme francês em que a menina ela tem um mundo, é tipo o mundo de Bob. Todo mundo já viu o mundo de Bob. A menina tem um mundo na cabeça dela e ela vive nas ilusões dela. Ela vive nesse mundo imaginário. O mundo real não existe, é o mundo imaginário da mente dela. Então, aquelas coisas de romance, Isso é legal, gente, é muito legal, mas ele está convidando a gente para viver um romance com ele. E não com pessoas que você nem sabe se aquela pessoa sente a mesma coisa por você e você fica alimentando, vira uma doença. Você fica ali, sabe aquele amor platônico? Que a pessoa nem sabe que você existe, você fica alimentando aquilo como uma doença. Você é doente, gente. É doença. O nosso amor com ele não é platônico, porque ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor com ele é correspondido. Nós precisamos aprender a amar ser correspondida por Jesus. Nós precisamos, meninos, aprender a corresponder ao amor dele e a ser totalmente dele. Meninos, eles querem viver uma aventura com vocês. O menino tem essa coisa, né, de ser aventureiro, de querer desbravar, de querer conquistar. Ele quer viver uma aventura com vocês, cara. Ele é muito melhor do que tiroleiro de costa. Eu fui de costa porque de frente não deu emoção nenhuma. Eu falei pro moço, eu quero com emoção, tá sem emoção esse negócio. Então, ele quer viver uma aventura com vocês, ele quer levar vocês para desbravar, para conquistar outros lugares, para anunciar o evangelho para pessoas desconhecidas, para cuidar dos mendigos na rua. Isso tudo é uma aventura. Se dediquem a isso nesse tempo. Então, uma sugestão, um voto de um determinado tempo. É uma sugestão. Procurar pais espirituais para que vocês possam se confessar e serem ajudados nesse tempo. É impossível viver isso sozinho, gente. Impossível. Hoje eu posso dizer, eu só consegui viver e estou conseguindo viver isso. E se eu consigo, todo mundo consegue. Porque lembra, eu sou a pessoa mais improvável para falar com vocês sobre isso. Então, se eu consigo, todo mundo consegue. Tenho certeza disso. E eu só consegui viver isso com a ajuda do Michel e da Maíra e de outros irmãos da minha comunidade, mas principalmente deles. Então, procurem pais espirituais, procurem pessoas que vocês possam ser ajudados. Aí vocês aí já estou jogando aqui para vocês, ó. Márcia, Viviane. E pais espirituais para ajudar.
E fazer um grupo, eu acho legal também vocês fazerem um grupo, talvez com pessoas mais maduras, talvez a Amanda, já tô só jogando os nomes assim. Só tô jogando os nomes assim. Vocês meninas, talvez fazerem um grupo para estarem juntas, não sei se vocês já fazem isso, para se confessar, falar que tá difícil, que não tá conseguindo, que essa semana... Mas também não é para ficar remoendo e alimentando as coisas no grupo, não. É para confessar, orar, colocar diante do Senhor, colocar sonhos que vocês estão tendo, colocar em como conquistar a escola de vocês, em como conquistar a faculdade de vocês, colocarem essas coisas, se reúnem, se juntem para unir forças, porque sozinho a gente é fraco, nós somos um corpo, e um dedinho fora do corpo, ele não tem força, não flui vida. Então, um grupo, periodicamente, sob a liderança de uma pessoa mais madura, para se fortalecer em oração. E eu acho que é isso, gente. São minhas dicas práticas, são coisas que eu tenho vivido e que eu gostaria muito que vocês também vivessem, porque é muito gostoso ser solteiro, cara. É muito gostoso poder dormir na casa de todo mundo. Aproveitem esse tempo, vocês nunca mais vão ter esse tempo. Sabe, enquanto você é solteiro, parece que fica assim, eu só vou ser feliz quando eu casar. Fica aquela pressão, aquela coisa para você casar e tal. Isso é uma pressão da sociedade também. Às vezes até de parente. Toda vez que eu vou na casa da minha madrasta, ela fica, você ainda tá solteira, né? Tem ninguém? Você quer? Eu tô solteira, tô feliz. Pode ficar tranquila que eu tô feliz. Ela fica, mas como assim? É possível ter felicidade fora do casamento. Então, assim, procurem. E quem sabe não vai sair daqui um celibatário. Aí é outro 500. A gente, não sei se vocês já conheceram a Misty Edwards, uma ministra do IHOP, que é essa casa. Ouçam as músicas dela, é muito, muito bom. Ela é celibatária, ela nunca casou, ela fez um voto de 10 anos e parece que ela renovou, né, Michel? Mais de 10 anos. Ou seja, ela não vai casar, né, gente? Porque ela já tá com... Ela tá com uns 40, pelo menos. Então, eu sei lá, eu acho que ela não vai casar, mas ela é tão satisfeita em Jesus. Jesus é o amado da alma dela, é tão satisfeita que ela não vai casar. Quem sabe não vai sair um cozinho daqui, assim. Não sei. Não sei se tem alguém com esse dom aqui. É um dom. A gente precisa, assim, de famílias que vão refletir o reino de Deus, como eu falei ontem. Mas a gente só vai ter essas famílias quando ambas as partes souberem quem são em Deus e aí tiverem uma missão que vão cooperar para o mesmo propósito, juntos. Não é um empresário e uma menina que quer ir para a África. Então, são essas dicas que eu queria deixar. Espírito, alma e corpo. Se você é muito novo, não comece a dar vizinho, não comece a relacionar agora. Vocês veem que você hoje, olha que a Brenda hoje é você, cada dia cisma com um. E é isso, gente. Vamos, gente, perguntas. Eu quero perguntas difíceis, polêmicas. Quantas a gente pode comer para namorar? Quando? Com quantos anos? Bom, a primeira coisa que você precisa pensar é se você tem condição de casar dentro de 2 anos. Então, eu não vou dizer a idade, mas você vai concluir que com 15 anos você não tem condição de casar em 2. Você vai ter 17, nem na universidade você entrou, e você é duro, né? Assim, tem dinheiro. Normalmente para casar precisa ter dinheiro para pagar as contas. Então você precisa avaliar se você já virou homem de verdade. E esse é o critério, virar homem, virar mulher de verdade. Quando você é um homem, significa que você pode sair da sua casa, alugar um apartamento, pagar as suas contas, ok? Isso é uma das coisas, não é só isso, porque o cara pode ter trabalhado desde cedo, ter independência financeira, sair, mas falta outros requisitos de ser homem. Então, o que faz você se tornar homem é andar na presença de outros homens de verdade. Você precisa andar com outros homens que
cuidam bem das suas esposas, cuidam bem dos seus filhos, e ali você vai aprender o que é ser marido, o que é ser pai. Normalmente nossa geração não tem referência dentro de casa, então nós meninos e meninas também, nós falando de homem, a gente não sabe muito bem o que é ser homem, porque a gente não teve muito modelo. Mas Jesus é um modelo perfeito do que significa ser homem. E existe hoje muita literatura sobre o assunto. Eu indico todos os meninos precisam ler um livro chamado Coração Selvagem, do John Eldredge. Todos precisam ler A Grande Aventura Masculina, do John Eldredge. É um livro para meninos e um livro para meninos que querem virar homens. Então é um livro que quando eu leio eu choro muito pela mensagem e a gente vê a ferida que ficou no nosso coração por não ter referência. Selvagem. Então o critério é se você virou homem, se você sabe sua missão, você sabe para onde você quer ir. Quando eu conheci a Maíra, com 2 semanas, Coração Selvagem, é da editora CPAD. E o outro? Em Busca da Alma Feminina, que é escrito pelo mesmo autor com a sua esposa. Esse é para meninas. Também muito precioso, ok? Oi? A Grande Aventura Masculina. Masculina, isso. São 2 livros que tocam esse assunto. Quando eu conheci a Maíra, eu pedi ela em casamento com 2 semanas, que eu conhecia. Nós nos relacionamos antes de casar 1 ano, casamos, depois de 1 ano casamos. Eu não sabia para onde eu tinha que ir. Eu sabia para onde eu estava indo e eu convidei ela a me seguir. Então eu disse para ela, debaixo da árvore, eu era diretor de uma escola bíblica. Era um intensivo da escola do Clamor, se não me engano. Eu era um dos diretores dela e aí eu aproveitei da minha autoridade de diretor para seduzir a aluna. Tô brincando. Mas foi mais ou menos isso. Então eu sentei com ela e falei, olha, eu quero fazer isso com a minha vida. Talvez se você casar comigo, talvez a gente more numa kitnet de 1,5 metro. Talvez você nunca mais vai ter shampoo bom. Talvez nunca mais você vai usar perfume bom. Talvez a gente tenha privações de comida. Talvez a gente sofra muita perseguição. Mas eu quero ir para esse lugar e é assim que eu quero viver. Se você tiver coragem de seguir um cara doido como esse, eu estou aí para isso. Ela está aqui há 8 anos, vai fazer. Vivendo essa loucura. Ok? Então, assim, eu tinha convicção e ela teve confiança na minha convicção. Os meninos precisam ter convicção do que precisam fazer com a vida. Eles sabem para onde querem ir, eles sabem o que querem fazer. Eu quero ser médico, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, eu quero ser, entendeu? E você começa, obviamente, a fazer coisas para construir aquilo. Você não diz que quer e fica em casa dormindo. Né? Então eu tinha já toda uma vida ministerial por trás, já estava construindo isso desde os 18 anos, eu venho construindo, estou no ministério há 15 anos, então eu fui construindo, eu fui fazendo coisas com a minha vida, tomando decisões para chegar nesse lugar onde eu estou hoje, para ter toda a minha missão, toda a minha vida ao redor disso. Então isso é a principal coisa, é missão, saber para onde quer ir, é ter condições. Eu, antes de casar, saí de casa, fui morar numa base missionária, eu cuidava de meninos de rua, eles moravam junto comigo nessa base, era um projeto chamado Casa do Pai. Então eu saí de casa e para viver a minha vida. E logo depois disso foi quando a gente se conheceu e aí tudo muito rápido, nós nos casamos, ok? Então esse é o tempo. O tempo é saber quem você é. Às vezes assim, ter condições financeiras é muito importante, mas a gente também precisa reavaliar os nossos conceitos do que significa ter condição financeira para casar. Então, não espere
não espere ter casa própria, não espere ter carro do ano na garagem, ok? Para casar. Porque você já viu uma coisa? É muito incoerente. Os pais dizem assim, né? Alguns pais, ou líderes até, eles dizem assim: não, você precisa ter tudo para casar. Você precisa ter tudo para casar. Aí o que acontece? Esse casal de namorado fica 7 anos esperando ter tudo para casar. Só que há 7 anos eles já estão fazendo sexo. Então quer dizer que sexo fora do casamento pode, em detrimento de ter todas as coisas para casar. Não faz o menor sentido isso. 7 anos namorando, meu amigo, você já fez tudo que você pode imaginar. Eu garanto para você. Eu te asseguro. Não precisa ser profeta, não. Tá? Então, eu casei, eu não sou o padrão, tá filmando. Oi. Eu sou muito doido. Quando eu me casei, eu ganhava R$50 por mês. Tá? 50 reais, mas é assim, quando Deus quer que você case, você tem maturidade para isso, as coisas começaram a acontecer. Mas eu decidi casar, não é que eu vivi a vida inteira ganhando 50 reais, mas quando eu decidi, era o que eu ganhava. E eu não tinha nenhuma garantia de contrato, porque eu era um jovem plantando uma igreja. E olha, a igreja que eu comecei era uma igreja caseira. Você sabe o que significa igreja nas casas? Significa uma igreja que não tem nome, que não tem placa, que não é uma instituição denominacional. Que para todos na minha cidade eu era um herege. E que legal! Porque era reunir nas casas. Eu queria ter vários grupos caseiros que se multiplicavam e iam. Não que eu sou contra ter prédio, hoje a gente quer alugar um, mas a minha ideia era aquele modelo de atos, de comunidade, de partir o pão na casa, de família, de trazer as pessoas para dentro da minha casa. E eu formei as pessoas assim. Era uma comunidade alternativa. Eu trazia as pessoas para comer da minha comida, eu dividia minha roupa, eu dividia meu dinheiro. E até hoje nós buscamos viver dessa maneira. Então isso era algo totalmente novo. Imagina, você dá um passo no escuro. Depois eu descobri que existiam milhões de movimentos de igreja assim. Na Argentina mesmo tem muitos, muito bem forte. Então, depois, mas assim, eu estava começando uma coisa que nem eu sabia direito onde que ia dar. Imagina, doideira. E a Maíra, vindo de uma igreja mais tradicional, também naquela loucura, se eu não sabia, imagina ela, gente. E ela naquela coisa ali, então a cada passo que eu dava, Deus ia operando. Ganhamos a nossa casa, que era o que a gente queria, se a gente tiver teto. E não chove, não pega sol, já dá para casar, né? E a gente dorme no sol no chão, não tem problema. Então aí a gente vai construindo. Okay? As pessoas gastam 30 mil, 50 mil reais numa festa de casamento e divorciam 3 meses depois. O casamento não é a festa. O casamento começa segunda-feira. Ok? Isso é casamento. Não entendeu? O casamento não é a festa. Não é o dia que você entra lá de noivo. O casamento começa quando acaba a festa, segunda-feira. Quando você vai morar, viver junto com uma pessoa totalmente diferente de você, que pensa diferente de você, que tem manias diferentes de você. Vocês vão brigar muito. Que nunca acordou junto. Vocês vão dormir com raiva às vezes. Porque são duas pessoas diferentes vivendo junto. Paixão não sustenta casamento. Aliança sustenta casamento. O amor sustenta casamento. O amor é diferente de paixão. O que sustenta casamento é a aliança. Eu tenho uma aliança eterna com a minha esposa. Eu nunca vou deixá-la. Eu nunca vou embora. Eu nunca vou largar. Posso ter vontade de enforcar ela, mas nunca de largar ela. A mesma coisa ela pode ter vontade de me enforcar, mas nunca de me largar. Porque a aliança é eterna. A aliança não se quebra. Por isso eu não acredito em segundo casamento. Que para mim casou, está casado para sempre. Entendeu? Então, é isso. Você tem que saber quem é você precisa saber suas condições de homem, e aí você vai estar preparado para isso.
muito bem preparado. Como a Isa disse, esse critério, assim, quem já está namorando aqui, o que faz então? Eu aconselho que vocês evitem contato físico, evitem contato físico de todo tipo. Pelo menos, eu acredito que se eu fosse aconselhar você agora e você veio e falar, começa a namorar, eu ia dizer para você, primeiro ano, vocês vão ser muito amigos. Vocês vão falar dos seus sonhos, você vai expor todas as suas fraquezas para ela vai expor as fraquezas, vocês vão se rasgar. Você vai mostrar seus defeitos e vocês vão compartilhar sonhos, ideias, o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Vocês são amigos, então vocês estão sendo amigos e compartilhando sonhos. Passando um ano, vocês vão ver, nossa, com todos os defeitos que ele tem, os seus acertos, os seus valores são maiores que os defeitos. E vice-versa. Nossa, é isso que eu quero essa moça, eu quero esse rapaz. Quando passa um ano, aí a gente chama isso de noivado. Então isso significa que o próximo segundo ano é o ano da preparação do casamento. Quando se põe uma aliança de noivado, tem gente que fica noivo e gasta mais 7 anos noivo para casar. Isso não tem o menor sentido. Porque quando você coloca uma aliança de noivado, você está dizendo, eu vou casar com você logo. Tipo, tá perto o negócio, entendeu? Tá chegando o negócio. Então, quando você fica noivo, para mim significa que você decidiu de uma vez por todas casar com aquela moça. Aí sim, eu acredito que você pode, pelo menos, pegar na mãozinha dela, levar ela para passear, essas coisas. Porque entendeu? É sua, é noiva, tá? Não estão noivos. Então vocês vão construir. Nesse período antes do noivado, eu digo para vocês, eu não aconselho declarações de amor. Por quê? Por que isso? Porque uma declaração de amor, nessa fase, em qualquer fase, mas tratando-se da fase que não é o casamento, uma declaração de amor, ela está embutida de sensualidade e sexualidade. Então, por exemplo, as mulheres elas são muito mais auditivas do que de visão. Você pode ver que tem um monte de menina bonita casada com um homem feio. Eu sou um exemplo disso. Porque elas não são muito ligadas no estereótipo, embora eu esteja cheio de beleza. Mas você vê isso direto, não vê? Você fala assim, como que essa menina tá com esse cara? Com orelha de dumbo, cheio de nariz de papagaio. Dentuço. Lembrei de uma coisa. E a menina é linda. Por quê? Porque mulheres, elas não são visuais, elas são de ouvir. Então, se você dá atenção, se você conversa, se você fala coisas, se você é gentil, se você é uma pessoa que trata bem, isso olha a dica que eu estou dando para você. Quando você tiver uma pessoa, tiver no tempo certo, como você vai se comportar. Então, isso faz com que elas se apaixonem. Agora, imagina isso fora do casamento. Você dá uma flor, ela quer tirar a roupa. É verdade, verdade. Isso acontece que isso é pecado. Entendeu? Você está defraudando a pessoa. Você está estimulando sentimentos e desejos que você não pode ir até o fim. Você não pode ir até o fim. Porque é pecado isso. É fornicação. E você pode fornicar sem fornicar fisicamente. É engraçado? Não. Não é engraçado. Não é não. Não é mesmo. Isso é pecado contra Deus e contra a pessoa. Então não deveria ter esse tipo de comentário. O que se faz é ser amigo igual um amigo, igual você é amigo de qualquer pessoa. Vocês falam sonhos, conversam, trocam ideia. Que quando casa, é isso que você vai mais fazer, né? Conversar. Tem gente que acha que quando casa vai ficar tendo relação sexual o dia inteiro, sem parar. Não é isso. Você vai conversar muito, você vai dialogar com a pessoa, vocês vão discutir, vocês vão... O que houve, meu Deus? Deu tensão. Então, é
gente pensa. O que é corte? Corte não é só você não beijar na boca. Corte é quando o menino e a menina, eles se reúnem ao redor da família de ambos. E ali, claro, não há contato físico, não há essas coisas, mas, por exemplo, sua família e a família dele, eles participam do relacionamento. Óbvio, quando as famílias não são cristãs, isso fica quase que impossível. Mas se as famílias forem do Senhor, dá para trazer os pais para dentro desse relacionamento, sentar à mesa, conversar sobre o futuro, conversar sobre o que pretendem. Na verdade, essa é a ideia da corte, é da família, pai, mãe, de ambos, proteger o relacionamento, entendeu? Quando não tem isso, dá para fazer com líderes, de trazer os líderes para dentro do relacionamento e ter essa interferência deles. Vocês estão ficando muito sozinhos, vocês estão saindo sozinhos, isso não é bom. Eles vão cuidar, entendeu? Quando sai com a galera junto, que protege, não fica sozinho com o namorado, não fica que vocês são de carne e osso e as coisas podem acontecer, então eles vão protegê-los. Então isso é corte, isso é o princípio da corte. E que não seja uma corte longa assim, né? De essas aí que fica 7 anos também, mesmo que sendo corte, também não é correto. O prazo médio é esse prazo de 2 anos, 2 anos e meio, mas claro, assim, há as exceções e, né, assim, não estou sendo legalista inclusive, você tem que ser 2 anos, senão já é do diabo. Não é isso, mas aproximadamente curta. Oi? Isso é muito importante do rapaz e conversar com os pais, né, da menina, antes de iniciar o relacionamento. Isso é uma cultura de honra, né, de honrar aos pais dela, honrar, sabe? Esse período é um período que a menina deve submissão aos pais, não ao título namorado, pretendente, entendeu? Vai lá, senta, olha nos olhos do pai. Isso é o processo de ser homem. De sentar e falar, olha, eu tenho interesse na sua filha, a gente quer iniciar um relacionamento de amizade, e esse relacionamento a gente quer se conhecer porque a gente tem planos para casar e tudo, né? Então você vai falar com o pai, isso aí é honra, Deus abençoa isso mesmo, é muito legal. Perguntas? Vocês estão entendidos de relacionamento, né? Quero crer que vocês aprenderam tudo agora. Vai. Tá aí. Estou vendo elas subirem. As dúvidas. Já pensou? Pode perguntar, porque senão amanhã está todo mundo perguntando pra gente. Eu sei que é assim. Lá é assim também. Quando vem alguém de fora, ninguém pergunta nada e depois vem perguntar para mim. Eu já sei que isso vai acontecer, certeza. Vai. Qual é o mais importante, uma noiva ou uma esposa? Não entendi. O mais importante, uma noiva ou uma esposa? Uma noiva ou uma esposa? Bom, sem noiva não tem esposa. Não entendi, me perdoa. Você está fazendo uma pergunta totalmente misturada que confundiu a minha mente. Porque uma noiva é a esposa antes de ser esposa. Ela vai ser esposa, mas ela está naquela fase que ela decidiu viver com aquela pessoa. Então ela é uma noiva. Mas você está misturando o assunto. Fica quieto. Mas eu entendi. Oi? Eu casei com quantos anos, amor? 26. 27, 28. 20 aí! Cadê ele 20 aí? Essa pergunta, viu? Ela perguntou: tem como você ter certeza que é a pessoa? Então, eu não acredito nessa coisa de tipo assim, vai vir uma voz do céu e dizer: aqui está o varão, casai com ele. Aqui está a varoa. É óbvio que Deus pode falar
com você isso, mas não é a regra, tá? Não é a regra. Deus te deu inteligência, capacidade moral para decidir com quem você vai casar, óbvio, dentro desses valores cristãos das Escrituras, que é o quê? Avaliar a missão. Pô, o que esse cara quer fazer com a vida, a menina, tem a ver com o que eu quero fazer? Você vai eliminando. Outra coisa muito importante é questão cultural. Por exemplo, o cara fez só... O cara, vou exagerar, tá, gente? Eu sou mestre do exagero. Se eu fosse pregador, seria um stand-up comedy. Então, o cara é analfabeto. E a menina tem faculdade. Qual é a chance disso dar errado quando casar? Toda. Toda. Pode dar certo? Pode. Mas a porcentagem é mínima. São universos diferentes. Ela chega em casa falando de medicina. Aí ele tá... Ele vira um slot. O cara é uma porta. Ou seja, vai ter problemas aqui na comunicação. E vai chegar uma hora que, tipo assim, o universo dela, médico, cirurgião, gente tá na alta society, e o dele, gari. Nada contra os garistas. O que eu tô querendo dizer é que, assim, o universo dele é diferente do universo dela. Então, não vai ter diálogo. Ok? Não tem diálogo. E a gente não considera isso. E é assim que você vai eliminando. Não, realmente, difícil. Pô, o cara não... Né? E outra coisa que não avalio, a questão econômica. Menina é rica, rica, rica. O maluco mora em palafitas. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas a probabilidade desse negócio dar errado é muito grande. Que é parecido até, né? Os universos diferentes. Michel, eu acho que isso aí tem muito a ver até com essa questão dos contos de fada, né? Isso. Esse romance shakespeariano, né? E já é embutido desde criança na cabeça das crianças. Tudo assim. Então a vida é real, gente. Então a vida é real. Pode dar certo, tá? Outra questão. Quando existe uma diferença de idade muito grande de um para o outro, pode dar certo? Pode dar certo. Pode dar errado? A maior parte dá errado. Ou, se não dá errado no sentido de divórcio, tem muito problema, muito sofrimento no casamento, entendeu? Estou falando assim, eu sou 7 anos mais velho que o Maíra, 7 anos, mas 7 anos a gente está dentro da mesma geração, entendeu? Mas assim, imagina a diferença de 20 anos, 25 anos, 30 anos. A média de quanto tempo você acha? Eu acho que isso é uma média boa, 7 anos, 10 no máximo, entendeu? E quando é o contrário, você acha que tem algum problema? Também. Assim, quando a mulher... Se for mulher mais velha... Não, muito mais velha não, tipo 5, 6 anos. Ah, não. Assim, eu não acho bonito, tá? Minha opinião. Só isso. Desculpa. A mulher mesmo sendo... A gente tem amigos assim. Que são casados de Deus. Só que o cara é tipo assim, ele é mais novo que a menina há alguns anos, só que ele é tipo um menino prodígio. O cara é assim, muito maduro para a idade dele, sempre foi maduro, sempre foi precoce. Então dá uma equilibrada muito boa, entendeu? Mas, assim, normalmente é uma opinião minha, não tem a ver, assim, tem que ser e tal. Mas quando a mulher é muito mais velha, porque, assim, agora não faz muita diferença. Todos, tipo assim, tá novo os dois, assim. Mas imagina quando ele já tiver coroa, ele não aguenta andar, e ela tá toda garotinha, malhando. E ele não consegue acompanhar o ritmo mais, entendeu? Das coisas, já tá velho. A Dilma cheia do gás e fala Os velhinhos sofrem, mas dá pra dar certo, mas é um outro critério que também não pode desconsiderar, precisa considerar, tá? Então essas coisas vão ajudar você a eliminar
tudo isso, assim. Esse periódico do propósito teatral faz realmente sentido, porque normalmente para uma pessoa que seja. Uma pessoa de microfone, ela é uma pessoa dos bastidores. Eu sou uma pessoa pública. O temperamento dela é diferente do meu. Eu sou um cara totalmente místico, contemplativo, quero ficar quieto, eu não tenho muitos amigos, eu sou um cara de ficar dentro. Se eu me deixa dentro do quarto orando com minha Bíblia e meus livros, eu sou feliz. Ela já é uma pessoa que quer, chama fulano, chama ciclano. Se deixar a casa fica um albergue, o dia inteiro cheio. Às vezes não consegue sair sozinho. Te ganha um dinheirinho, pô, vamos num restaurante assim, nós dois. Vamos levar fulano. Você tem uma ideia? Fez isso no aniversário de casamento. A gente levou um outro casal e pagou pro casal ainda também, entendeu? Então assim, ela é tão comunidade, ela é tão filha de comunidade, eu sou tipo padre do deserto. Eu sou João Batista. Eu quero ficar orando quietinho, ouvindo Deus. E ela quer ficar com a galera, ela é prática, ela pega as coisas tudo certo, capina. Eu quero ficar assim. Você vem nesse lugar. E aqui, ela já tá com a foice capinando. Então a gente é bem diferente, assim. E é óbvio que isso aí dá uns fight, né? Assim. Porque muito tempo junto, tem hora que tem que alinhar, tem que ser um pouco mais igual a ela, às vezes ela tem que ser um pouco igual a mim. Acaba que a gente se influencia, né? Vai vivendo, aí tem coisas minhas que ela tá começando a pegar, tem coisas dela que eu já tô pegando, então a gente vai se modelando, entendeu? Então esse é o sentido dos opostos. Agora, por exemplo, ela mesmo, posso falar? Não sabe o que é. Microfone na mão. Ela, se você for ver assim, o jeito da vida, como ela viveu, não tem nada a ver com o jeito que eu vivi e a proposta que eu fiz para ela. Porque ela é tipo uma patricinha melhorada. Mas eu modelei ela tem várias tatuagens. Então ela era toda assim, né? E eu todo grunge, skatista, ratoeira, brigando com força jovem, brigando parada. A minha formação de vida, droga, fui traficante. Toda a minha vida foi zoada, a vida dela foi toda certinha, criada na igreja, cheirosinha, bonitinha, e eu passo na maconha, cheirando cocaína, dando tiro na favela. É diferente demais, assim, muito diferente. Mas a questão é a missão de Deus na minha vida, que ela se apaixonou primeiro pela missão que eu carrego. Isso precisa ter como parâmetro. Você sente admiração pela pessoa. Você fala assim, cara, que cara incrível. Que moça incrível. Então ela se apaixonou por isso. Aí depois eu fiz o trabalho dela se apaixonar por mim. Não só pode se apaixonar pela missão, mas também pela pessoa, né? Como você falou, né? Então eu acho que é isso. Sentiu que Cristo mudou você, só Cristo mudou você, ou você sentiu a necessidade de mudar por ela? Rapaz, isso é muito embolado. Que é Cristo, ela, eu, todo mundo. Porque o casamento é um instrumento de Deus para quebrantar o homem. Para quebrar o homem, quebrar a vontade do homem. Aprender a dar um passo atrás, aprender a renunciar, aprender a ser complacente, ser paciente com o erro do outro. Pede perdão várias vezes pela mesma coisa que erra. E aí tem que ter paciência, porque as coisas não mudam muito rápido. Então, no final, é Deus por meio da instrumentalidade do casamento, entendeu? E aí Cristo vai mudando a sua vida mesmo, você vai se tornando um ser humano melhor, mais quebrado. E mais parecido com Jesus, né? Porque ele sofreu pela noiva, ele sofreu pela igreja. Ele deu a vida por ela, amou ela. E a noiva também precisa respeitar ele, então, e seguir ele. Então é um paralelo perfeito, Cristo e a igreja.
E aí? Gustavo. Vocês planejaram ter o filho de vocês ou... Planejamos. Planejou. Eu queria ter tido bem antes, né? A gente teve com 3 anos, 3 para 4, né? Por 4 mesmo, de casal. Eu acho ideal isso. Mas na minha cabeça eu queria ter com 2 anos, porque eu acho que é o momento certo do bebê. Depois de 2 anos, já curtiu legal, e aí a gente pode começar os trabalhos do filho. E a gente já quer ter logo o outro. Já queria ter outro já ali, mas tem uma série de sistemas operacionais aí que a gente precisa pensar. E aí? Você acredita que tem... acredita não. Tem uma pessoa certa ou são várias e você pode... Deixa eu defender, eu entendi o que ele quis dizer, gente. Eu entendi. Eu entendi o que ele quis dizer. É o Ministério da Metralhadora. Tira pra Quem ficar. Acho que ele quer saber se tem uma pessoa específica. Não, foi o que eu acabei de falar agora. A pessoa específica, ela tem a ver com todos esses parâmetros que eu falei. Eu já entendi. Desculpa, eu já entendi diferente. Eu acho que ele quis dizer assim, de repente tem várias meninas com o mesmo perfil que se encaixa nele, e aí ele estaria identificando entre essas pessoas qual foi isso. Então, mas aí, você vai ter que ir e vai ter essa questão da eliminação, né? Eliminação. Assim, não é que você vai ficar falando para todas, tipo o Fábio Júnior, entendeu? Falando, ei, não. São amigas, normal. Você observa, você não fala nada. Vai perguntar assim, não ao mesmo tempo. Eu que eu conheço todas essas pessoas. Sim, eu entendi. Mas ao longo da vida você vai conhecer uma, vai ser essa, ou posso conhecer. Não é bom ficar conhecendo muitas não. Conhecer, você vai casar. Mas você vai ver que, tipo assim, pô, ela tem todos os critérios que os meus valores de fé e tudo, e a gente é amigo já. Normalmente é assim, né? Já é amigo, coisa. O meu método é um método bem radical. 2 semanas vamos casar. Mas isso normalmente é do contexto, da amizade, da igreja, de vez da escola, pessoa que você conhece, que você vê todo dia. Então você vai ter esses valores, esses critérios. Assim. Não acho que você tem que namorar várias pessoas até achar o que é, entendeu? Isso aí é uma doutrina diabólica do inferno, da cultura desse século. Isso não existe nas escrituras de forma alguma. Esse negócio de experimenta, porque você precisa experimentar para ver se você gosta. Isso não existe. Ok? Outra coisa muito importante. Nunca, mas nunca se relacione com uma pessoa que não tem a sua fé. Eu ia falar isso agora, pra ficar bem claro assim. Deixei claro, nunca. Salomão fez esse reto. Salomão? Mas qual foi o fim dele? Ele se arrependeu e... Não, o fim dele é que ele terminou adorando todos os deuses das mulheres que ele se casou. É isso que você quer? Isso. Eclesiastes é escrito para falar, nossa, que droga que eu fiz. Não são os mesmos valores. Alguém vai engolir alguém. E normalmente quem é engolido é a pessoa que tem a fé pelo que não tem. Ô Michel, né? Isso. Às vezes, acho que eles também têm um pensamento assim, tipo, eu vou converter a pessoa. Ah, não vai não. Converte sem namorar, ué. Precisa namorar. Outra coisa muito importante, aí a gente vai descer para um método mais relacional, mas que é muito importante também. E isso é um meio de você se proteger para não se apaixonar a cada semana por uma pessoa diferente. Meninos e meninas,
não podem ser amigos, como uma menina é amigo de uma menina. É diferente. Se você fica lá no Facebook, uma pessoa do sexo oposto, 2 da manhã, de papo, uma hora alguém se apaixona por alguém. Uma hora um entra dentro da vida de alguém. Você acha que dá? Tenta pra ver. Tenta pra ver. Talvez você não se apaixone pela pessoa, mas a pessoa está apaixonada por você e você nem sabe. Isso aí. Então, vocês podem ter amizade, mas vai ter um limite. Por exemplo, o limite é, você não vai ficar saindo sozinho com essa pessoa. Vocês são de carne e osso. Carne e osso tem um potencial criativo e potencializado para fazer pecado. Entendeu? Então vocês estão ali, naquele dia, vocês saíram, foram comer um negócio, estão sozinhos, é aquela carência. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Vamos ver. Entendeu? Aí você está carente, menina que é mais carente que homem, mas não tem carência também. Mas manifesta de uma forma diferente. Menina quer atenção. E o menino quer beijar na boca. Ele manifesta a carência dele. Ele é físico e a menina quer atenção. Aí junta essas duas coisas, é uma bomba. E aí quando você vê, cara, o que a gente está fazendo? A gente não tem nada a ver um com o outro. E a gente está já pulando 6 milhões de etapas. Porque vocês deram uma oportunidade à carne de vocês. Então tem limite o relacionamento. Vocês podem conversar, podem ser amigos, tudo. Mas esse tipo de coisa sozinho vai dar problema. Depois você liga lá pra casa e conta. Claro, fez uma vez isso, tá? Eu tô falando isso. Mas se você tem uma constância nesse negócio, uma hora vai, meu irmão. Vai te pegar no laço do passarinho. E até a amizade, ela tem que ter limite. Tem limite. Você não pode ficar compartilhando seus sonhos, suas vontades com todo mundo, porque você está abrindo a sua alma para todo mundo. Então as pessoas vão entrar na sua alma e fica uma bagunça a sua alma. Isso. Isso é muito sério, muito importante. Esses limites sábios na vida. Eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo. Minha jornada é muito diferente da maioria de vocês. Minha jornada, com 15 anos, eu estava já tendo uma vida sexualmente ativa, envolvida com drogas, envolvida com crime, envolvido com tudo que você possa imaginar de ruim. Eu não tive essa oportunidade. Isso me causou muitos prejuízos na vida. Alguns estão sendo reparados no dia de hoje, sendo reparados nas minhas emoções. Então, normalmente os mais novos têm aquele discurso: mas você fez acontecer, por que eu não posso? Então, estou aqui para dizer que eu passei lá. Não é bom. Não passa lá. Não vai lá. Não anda nessa linha. Não vai nesse caminho. Não é bom. Você vai sofrer. Talvez você nem consiga voltar. Então não ande lá. Fique no caminho da santidade. Trilhe isso. Nós todos podemos falhar aqui, nessas coisas. Mas falhar não significa desistir de tentar acertar. Você falhou, você volta, chama os líderes, conversa. Estou aqui, preciso de ajuda, preciso que vocês orem, preciso que vocês estejam comigo, preciso estar com vocês. E eu quero dar uma retidão e tudo mais. Ok? E eu estou aqui para dizer que ouvir esse conselho é bom. Por isso que eu botei ela para falar primeiro. E ela é testemunho vivo disso. E quando você não tem a presença do pai, da mãe, você pode ter os líderes e os pais espirituais. Eles podem ser essa pessoa que o menino vai procurar para conhecer. Quando surge algumzinho aí rondando, eu falo para ela: quem é? Manda falar comigo primeiro.
vem conversar comigo, quero saber qual é desse cara aí. Entende? Vem aqui, quero olhar no olho dele, sentir o espírito dele, o que ele pensa da vida. Então você pode ter essas coisas que protegem muito. Assim. Beleza? Oi. Até que ponto a família influencia na decisão? Assim, se os pais não aprovam, já está fadado. Olha, já começou errado, né? Se o pai não aprova. Mas se o pai não é certo, não. Então, mas a Bíblia não diz que você tem que se submeter ao seu pai se ele for bom ou ruim. Manda um e-mail para Deus e reclama com ele. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Não está escrito honra teu pai e tua mãe se ele for legal. Se ele for certo. Não. Honra teu pai e tua mãe. Quando os pais não são cristãos, sim. Honra teu pai e tua mãe. Se seu pai for satanista, honra teu pai e tua mãe. Não é condicional. Não há condições nenhuma ali embaixo. Óbvio, quando eu digo honra teu pai e tua mãe, se teu pai fala assim, vem aqui, vamos adorar o diabo, não é isso? Porque existe um limite de autoridade. Quando a autoridade do teu pai tenta ultrapassar de Deus, aí você tem autorização para desobedecer qualquer pessoa. Pastor, líder, pai, todo mundo. Porque ele está propondo algo para você que ofende o caráter de Deus, como isso. Eu te obrigo a adorar Satanás. Não, aí Deus te dá a autorização para desobedecer. Deus não propõe obediência cega. Mas as outras coisas, de que qualquer pai fala, vai estudar, namora ele, não vai lá. Se você é uma pessoa que vive debaixo da tutela do seu pai, ele te sustenta parcialmente, você mora ainda com ele é o seu pai, então você deve total obediência a ele. Aí vai chegar uma hora que você vai ser maior de idade, vai emancipar e tal, continue honrando seu pai, mas aí muda um pouco esse sistema de... Sim, mas não é questão de obediência. O pai proibiu, sabe? Assim, se ele não aconselha, até que ponto a influência... se ele não proibiu, até que só ponto a família a influencia pra caramba, né? É o teu pai, né? Aí você tem que ponderar, ele não está proibindo, é diferente. Proibir não pode. Aí está falando, pô, não acho legal, tal. Você pode ouvir, ou você pode correr o risco. Mas claro, você tem esses critérios que eu falei? Essa é a coisa que vocês precisam pensar. Você sabe qual é a missão da pessoa? Ele tem missão? Ele sabe o que ele quer da vida? A maioria dos meninos não sabe. É uma tragédia. Por isso que nós líderes precisamos nos levantar para aprender a formar meninos que vão ser homens. A maioria não sabe. E por isso que existe muita mulher fazendo o que o homem tinha que fazer. E elas estão sofrendo porque elas não foram criadas por Deus em estrutura masculina. Foram criadas por Deus para serem cuidadas, protegidas, providas, honradas, dignificadas. Não para carregar pedra. E aí a sociedade martela tanto nisso que as meninas crescem, antes de casar, elas já estão divorciadas. Porque a mãe diz, trabalha, seja alguém na vida, porque se esse cara der problema, você chuta ele e vai embora. Você casa já assim, com a punhal do cara assim. Se der errado, eu dou no fígado dele. Você já vai para o casamento perdendo. Nada de errado, trabalhar, estudar, para somar como família, para construir juntos. Mas não é essa a ideia que é passada para as meninas. Se protege, vai com os 2 pés atrás. E aí você tem o teu. Então a gente já entra no casamento com essa mentalidade de século, desse mundo, desse século. Triste, né? E aí, mais? Vou terminar, hein? Eu acho que outra coisa que a gente precisa avaliar também é se o menino ou a menina são bons filhos. Isso é muito importante. Um cara nunca vai te tratar bem se ele não trata a mãe dele bem. Se a progenitora dele
bem nunca vai te tratar bem. Uma mulher nunca vai te tratar bem se ela não trata a mãe e o pai bem. É uma coisa, eu acho, muito importante a gente avaliar também. Então, gente, se sentem ajudados? Só eles. Estão com raiva? Mexeu na ferida. Eu não queria atrapalhar a sua vida. Eu queria atrapalhar seus planos. Você estava pensando. Aí, desculpa aí, manda um e-mail para Deus, ele sabe. Não tem nada a ver com isso, não. Tá bom? Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar papel, caneta. Você já tem? Beleza, tá aqui. Então, vou dar 10 minutinhos para vocês